E eu peço que você permaneça aí com a Bíblia aberta, por gentileza, durante a ministração, até para que você possa marcar aí, sublinhar, destacar algum texto na sua Bíblia, diante das aplicações que vamos fazer nessa manhã. Esse texto que eu vou ministrar é algo que o Senhor falou comigo, e eu ministrei aqui na Manhã com Deus dessa quarta-feira. É um texto que o Senhor ministrou ao meu coração de terça para quarta, e na quarta de manhã eu falei aqui com os irmãos, e hoje mais uma vez quero ministrar aqui para toda a igreja. Diz assim, a partir do versículo 1, vou ler até o versículo 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Senhor, nessa manhã mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, e eu te peço, fala conosco. Estamos aqui porque queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Que a Tua voz fale, Senhor, mais alto e mais profundo do que a minha, porque a minha voz fala aos ouvidos, mas que a voz do Senhor venha falar aos corações, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Esse texto que a gente acabou de ler, ele relata mais um dos milagres realizados por Jesus. E o versículo 1 já começa dizendo, eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, porque eu quero fazendo uma aplicação aí, versículo por versículo, uma mensagem expositiva. Jesus, no versículo 1, a Bíblia diz que ele está indo para Jerusalém por ocasião de uma festa. Nenhum comentarista, nenhum teólogo, estudioso consegue afirmar que festa é essa. Alguns acreditam e supõem que seria a festa de Ano Novo dos judeus. Isso aí a gente vai entender daqui a pouco no versículo 4, mas não dá para afirmar que festa é essa que Jesus está indo. Mas Jesus se prepara, se organiza, se arruma e vai para Jerusalém, porque em Jerusalém tinha uma festa naquele dia. Isso já me traz alguns pensamentos, porque qual de nós, quando é convidado para uma festa, é chamado para uma festa, antes de ir, não se arruma talvez com a sua melhor roupa, não arruma o cabelo do melhor jeito, não passa o melhor perfume, talvez não calça aí os melhores sapatos, ou a melhor sandália, as irmãs. Todas as pessoas que se preparam para uma festa procuram se apresentar de forma bem apresentável, procuram chegar de uma forma bem apresentada, para que a festa seja celebrada com alegria. Ninguém quer ir para uma festa desarrumado, bagunçado, sujo, não é verdade? Quem vai para uma festa pressupõe que vai arrumado e preparado. Então eu imagino Jesus com os seus discípulos recebendo um convite, mais um, porque Jesus gostava de festa,
mas um convite para ir para uma festa, e eles se arrumam, se preparam, talvez se perfumam naquele dia para irem para um evento importante. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele decide passar por um lugar que é chamado Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas foi construída pelo sacerdote lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, chama de Porta do Gado. Em volta dos muros de Jerusalém haviam 12 portas, e uma dessas portas era a Porta das Ovelhas, ou a Porta do Gado. Era o lugar onde os pastores levavam seus rebanhos para pastarem, para beber água. Era o lugar onde os sacerdotes iam buscar os cordeiros para o sacrifício. Por aquele lugar, então, passavam os animais diariamente, indo pastar, indo se alimentar. E eu imagino que, por ser um lugar onde passavam animais, onde passava o gado, supostamente era um lugar sujo, era uma estrada que não era muito limpa, era uma estrada onde os animais largavam as suas fezes, faziam suas necessidades, porque era caminho de animais passarem. Então, provavelmente não era um caminho muito cheiroso, não era um caminho muito agradável de estar, né? O lugar onde Jesus decide passar, e eu imagino os discípulos olhando talvez para Jesus, e Jesus gostava de passar em lugares inusitados, né? Os discípulos indo da Judéia para Galiléia, davam a volta pelo Rio Jordão. Jesus decide passar por Samaria. Os discípulos indo para a festa de Jerusalém, provavelmente escolheriam um lugar mais limpo, um lugar mais apresentável, com um trânsito menor de pessoas, mas Jesus decide passar pelo lugar mais inusitado, pelo lugar mais difícil, pelo lugar mais desagradável, porque Jesus sabia que naquele lugar tinha uma pessoa que precisava de um milagre naquele dia. Talvez você olhe para a realidade da sua vida e fale, o lugar que eu vivo, o lugar que eu moro, o lugar que a minha situação se encontra, o lugar onde a minha casa se reúne, não é um lugar muito agradável, a minha vida vive num contexto desagradável, mas eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Jesus entra em lugares desagradáveis para fazer milagre na vida de quem precisa. A ida para a festa não interrompeu o milagre daquele homem. E eu aprendo que Jesus às vezes interrompe caminhadas para fazer milagre na vida de uma pessoa. A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo, numa outra ocasião. Jairo estava com um problema difícil, um problema complicado, a filha dele estava com uma doença para a morte. Só que no meio do caminho, alguém que precisava de um milagre urgente, interrompeu a caminhada de Jesus. Uma mulher com um fluxo de sangue de 12 anos toca na orla da sua veste, e Jesus simplesmente para a caminhada para a casa de Jairo. Porque quando alguém precisa de um milagre, o céu para. Quando alguém precisa de um milagre, o mundo espiritual tem que se movimentar. Quando alguém precisa de um milagre, o céu tem que responder. Quando alguém precisa de um milagre, Jesus não cria complicações, Jesus traz soluções. Então, se nessa manhã você veio para a casa do Senhor, precisando de uma resposta, precisando de um milagre, precisando de uma saída, você veio para o lugar certo, porque tem palavra, tem milagre, tem resposta para a sua vida no nome de Jesus. Jesus passa pela Porta das Ovelhas, e a Bíblia diz que do lado da Porta das Ovelhas havia um tanque chamado em hebreu de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Era um lugar onde os enfermos eram mantidos e sustentados pelos levitas, pelos sacerdotes, pelo governo. Porque era mais fácil reunir todos os enfermos num só lugar do que ter enfermos espalhados por toda a cidade. Betesda é casa de misericórdia por isso, porque pessoas que dependiam da misericórdia dos outros se encontravam lá. E Jesus decide passar por esse lugar. A Bíblia ainda vai dizer que havia lá grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa de milagres, respostas, de saídas, de portas, a gente precisa de algumas soluções para problemas, e muitas vezes a gente acaba cometendo um erro como esse, de se reunir com outra pessoa que também precisa, que também está passando por um problema, que também está passando por uma crise. A gente se reúne com os desamparados, a gente se reúne com os tristes, com os enfermos, a fim de esperar o movimento de um determinado lugar. São pessoas que esperam o seu milagre sair da boca do primeiro-ministro. São pessoas que esperam o seu milagre sair diante das finanças de Portugal. São pessoas que esperam um milagre sair da boca de um médico.
esperam um movimento vir da mão dos advogados, esperam um movimento vir das águas. Mas a Bíblia vai dizer que havia lá uma teoria, havia lá uma espécie de crendice, de que de tempo em tempo, alguns teólogos vão dizer que de ano em ano, descia um anjo e movimentava aquelas águas, e o primeiro que pulasse era curado da sua enfermidade. O primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então havia lá uma teoria, olha, a hora que a água movimentar, pula, porque tem milagre para você. Talvez você está vivendo uma vida parada, estagnada, esperando há muito tempo a resposta de um determinado lugar, que não vem. Quantas vezes a gente não cai nesse erro, a gente não comete esse erro, esperando a nossa resposta de pessoas que não podem, de lugares que não podem, de entidades que não podem, quando na verdade Jesus está se movimentando na nossa direção. O diferente e o que eu acho incrível aqui é que a Bíblia não vai dizer nesse texto ou em qualquer outro texto que a água se movimentou naquele dia. A Bíblia não diz que a água se mexeu e que alguém foi curado. E não tem nenhum relato histórico disso. Haviam apenas crendices, teorias. Não tem nenhum relato histórico de alguém era de fato curado com o movimento das águas. Mas diante da palavra de Jesus, o enfermo tem que ser curado. Diante do movimento de Jesus, o enfermo tem que viver um milagre. A Bíblia então segue aqui a explicação e ela vai dizer que estava ali um homem no meio dessa multidão de enfermos, doentes, que tinha 38 anos que vivia diante de uma enfermidade. Ele era coxo, era paralítico, não podia andar. 38 anos esperando o movimento das águas. Quanto tempo você está esperando o movimento de um lugar que não se mexe? Quanto tempo você está esperando a resposta de um lugar que não fala nada? Quanto tempo você está esperando a sua porta ser aberta por quem não tem a chave? Mas nessa manhã eu vim dizer que Jesus está chegando para trazer a resposta para a sua vida e o milagre para a sua história. O versículo 6 então vai dizer que Jesus vendo este deitado. Imagina Jesus chegando junto ao tanque de Betesda, haviam muitos enfermos lá. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para esse homem e vê que ele está deitado. Eu quero trazer, diante dessa afirmação, uma aplicação prática para a nossa vida. Porque tem muita gente que talvez mora do seu lado, tem muita gente que talvez pode até reconhecer a sua vida, mas não vê o que você está passando. Quantas vezes a gente espera que alguém nos veja? Você já reclamou disso? Ah, o patrão não me vê. Ah, o pastor não me vê. Ah, minha mãe não me vê, meu pai não me vê. Ah, parece que a pessoa que eu espero que olhe para mim não olha. E a gente vive uma vida, às vezes, esperando algumas respostas, alguns olhares, algumas afirmações que não vêm. E a gente começa a se questionar diante disso, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ao chegar no tanque de Betesda, ele está vendo aquele homem. Pode ninguém estar olhando para a sua vida, pode ninguém estar percebendo o que você está passando, mas eu vim aqui para te dizer que Jesus está vendo aquilo que se passa, Jesus está vendo o que está acontecendo na sua história. Salmos de número 139, a partir do versículo 7, vai dizer: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no Seol, ali o Senhor está. Se eu voar com as asas da águia, da alva, ali o Senhor está. Não tem um lugar que você possa se esconder da presença de Jesus. Ele está te vendo. Jesus está olhando para você nessa manhã. Aleluia. O texto vai dizer que Jesus vendo. E eu vim aqui para te dizer, Jesus está te vendo. Pode ninguém estar sabendo, pode ninguém perceber, mas Jesus está vendo. O seu sofrimento, Jesus está vendo. A sua enfermidade, Jesus está vendo. A sua dor, Jesus está vendo. A sua dificuldade, Jesus está vendo. O seu problema atual, Jesus está vendo. O seu sofrimento, Jesus está vendo. A sua vida, Jesus está vendo. A sua casa, Jesus está vendo. A sua conta bancária, Jesus está vendo. A sua família, Jesus está vendo. Os seus negócios, Jesus está vendo. Eu vim aqui para dizer, Jesus está com os olhos sobre a sua vida. Ele está te vendo, Ele está contemplando.
E a gente espera o olhar que não vem, mas Jesus está dizendo, eu estou te vendo. E o texto segue dizendo, Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Aí parece que o negócio aprofunda ainda mais. Porque pode até alguém te olhar, o vizinho pode te ver, o pastor pode te ver, o patrão pode te ver, seu pai, sua mãe podem te ver. Mas nem sempre quem te vê sabe o que está passando. Porque tem gente que olha, e nós temos essa facilidade de com um sorriso esconder o que está por dentro. A gente tem essa facilidade de chegar, ô meu irmão, a paz do Senhor, mas por dentro ninguém sabe o que está passando. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus viu e Jesus sabia. Pastor, mas o meu vizinho, ele está vendo o que eu estou passando, ele está vendo a minha realidade, mas ele não sabe o que realmente acontece dentro de você, dentro da sua casa. Não, mas fulano viu. O fato de ver não pressupõe saber de nada, simplesmente viu. Mas Jesus, ele está vendo você, e ele sabe tudo aquilo que você precisa. Jesus está vendo você e Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Jesus está vendo você e Ele sabe a realidade que você está inserido. Jesus está vendo você e Ele sabe aquilo que acontece dentro da sua casa. Jesus está vendo você e Ele sabe aquilo que você ora lá no canto do quarto. Jesus está vendo você e Ele conhece cada lágrima que rola no teu rosto. Jesus está vendo você e Ele conhece o que está dentro do seu coração, porque o Senhor é aquele que nos conhece, Ele vê e Ele sabe aquilo que você está passando. Pode ninguém saber, pode ninguém se importar, pode ninguém perceber, mas Jesus viu e Jesus sabe o seu momento, Jesus sabe a sua realidade, Jesus sabe o que você precisa. A Bíblia diz que Jesus viu ele deitado e sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Jesus sabe quanto tempo você está nessa situação e muito mais do que isso, Jesus sabe até quando ela vai durar. Jesus sabe e Jesus vê aquilo que você está passando. E a sequência do versículo nos traz algo impressionante. Jesus viu. Fala aí, Jesus viu. Jesus sabe. E Jesus disse. Porque tem muita gente que vê e não sabe. Tem gente que vê e sabe. E tem gente que vê, sabe, mas não tem poder para fazer nada. Mas Jesus, ele viu, sabia e tinha poder para mudar a realidade. Isso aí já era para você se alegrar nessa manhã. Porque Jesus está vendo o que você está passando, Jesus sabe o que você está passando, e Ele tem poder para mudar a realidade da sua vida. Ele viu, Ele sabia, e Ele disse. E o que Jesus disse para o paralítico? Queres ficar são? Porque quem precisa de um milagre da parte de Jesus, nunca vai receber da parte de Jesus uma complicação. Vai receber sempre uma solução. A gente, nós homens, mulheres, temos essa tendência também de complicar a vida de algumas pessoas às vezes. Quem já teve a vida complicada por alguém? É normal. Você quer ser curado? Então você tem que dar 7 voltas sobre a cidade de Lisboa. Você quer ser curado? Você tem que ir de joelho daqui até Fátima. Você quer ser curado? Você tem que fazer isso, e depois aquilo outro. Você quer ser liberto? Você precisa fazer isso, passo número 2 é esse, passo número 3 é esse. Jesus disse, você quer ficar curado? A resposta é sim ou não. Jesus não está aqui para complicar a vida de ninguém, Ele está aqui para resolver. Jesus não está aqui para liberar regras, ordens. Jesus não está aqui para liberar complicações e dificuldades. Ele está aqui para te perguntar, você quer ter a sua realidade mudada? E aí aquele homem olha para Jesus diante de tanta simplicidade, e ele fala, Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me lance no tanque, mas quando eu vou, outro desce no meu lugar. Eu admiro esse camarada, porque por mais que ele está apresentando uma objeção para Jesus, ele é alguém que sempre tenta. Olha o que ele diz, não tem ninguém. Primeiro ele reclama, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou. Esse camarada, ele ficava à espreita ali, esperando o tanque se movimentar, e toda vez que se movimentava, ele se arrastava para chegar lá na água. Toda vez ele corria atrás. São 38 anos tentando, são 38 anos se esforçando, são 38 anos tentando ir,
Mas o milagre ele estava procurando no lugar errado, na pessoa errada, na área errada. Mas Jesus aparece para ele para simplificar a coisa. Talvez você está tentando há muito tempo algo que não dá certo. Talvez você está batendo numa porta que não abre. Você está pedindo a alguém que não resolve. Você está falando com alguém que não pode te ajudar. Mas essa manhã eu vim para te dizer, ainda que as águas não se movimentem, ainda que o tanque não mexa, ainda que o anjo não desça, a palavra de Jesus é suficiente para fazer o teu milagre acontecer. Pastor, mas o anjo não desceu hoje. Pastor, a água não se mexeu hoje. Pastor, eu não vi o tanque se movimentar. Mas Jesus liberou a palavra, e a palavra dele é suficiente para fazer o milagre. Diante da reclamação e da objeção do homem, Jesus não responde. Porque Jesus poderia falar, rapaz, difícil, né, cara? Poxa, e agora? Vou arrumar aqui, pega 4 discípulos, faz favor, Pedro, Tiago, João e André, fica aqui do lado dele, a hora que mexer a água, você joga ele lá dentro. Não, Jesus não vem trazer ajuda, Jesus vem trazer solução. Não é auxílio, é solução. Auxílio quem dá é o governo, Jesus dá solução. Tem auxílio emergencial, tem auxílio disso, auxílio daquilo outro, auxílio doença, auxílio férias, auxílio maternidade. Jesus vem trazer a solução. Pare de esperar auxílio de quem tem solução para a sua vida. Pare de esperar ajuda de quem tem a resposta para a sua vida. Pare de esperar paliativos para quem tem a cura para o seu problema. Pare de esperar milagres momentâneos de quem pode resolver a causa da sua vida. Jesus vem trazer a solução para a sua história. Jesus poderia pegar os discípulos e falar, ó, fica aqui, a hora que mexer, joga ele. Vamos jogar, a hora que cair no tanque vai ser curado. Mas Jesus não está preocupado em trazer paliativo. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra de Jesus foi liberada para a vida desse homem, mas ele só viveria um milagre se ele tomasse a atitude de se levantar. Imagina, irmão, até interessante, eu passei alguns dias com um problema no dente, eu até agradeço a oração da igreja mais uma vez. E eu fiquei alguns dias com a boca fechada, sem conseguir mexer direito por causa do problema. E eu estou até agora tendo que fazer fisioterapia, mascando chiclete, para poder a boca, né, voltar a se movimentar. Uma semana, talvez, com a boca ruim assim. E é difícil, o processo de voltar a fazer mexer é complicado, porque dói um pouco, os movimentos, enfim. Agora já não mais. Agora você imagina alguém 38 anos com a perna que não funciona. Imagina alguém 38 anos que nunca ficou em pé. E Jesus simplesmente fala para ele, levanta-te. Irmão, imagina o esforço que esse camarada teve que fazer para conseguir ficar de pé. Imagina só a energia que ele teve que colocar para fazer as pernas dele funcionarem. E aí a gente às vezes não recebe milagre porque a gente para nesse ponto. A palavra de Jesus foi liberada. Jesus disse, levanta-te. E a gente fica esperando, às vezes, a mão pegar e colocar de pé. Nem sempre Jesus vai pegar e colocar você de pé, não. Tem paralítico na Bíblia, tem história. Atos capítulo 3, que os discípulos estavam indo lá para a oração à nona, e tinha um paralítico na porta formosa, e eles estendendo a mão, colocaram ele de pé, e levantaram ele. Mas aqui não, Jesus está dizendo, levanta-te. Porque tem hora, irmão, que a palavra é suficiente. Agora depende de você exercer uma atitude de quem quer ficar de pé. Tem gente que já tem uma palavra liberada do céu há anos, e continua deitado na cama. Tem gente que já tem uma palavra do céu liberada sobre a sua vida há anos. Jesus já disse o que vai acontecer, mas está faltando um esforço, está faltando uma entrega, uma dedicação de você se colocar de pé e viver o milagre. Pare de esperar alguém pegar na sua mão e te levantar, meu irmão. Se Deus liberou a sua palavra, estude, se esforce, trabalhe, se entregue, se dedique, e Deus vai fazer acontecer. O paralítico podia falar assim, eu não sei nem ficar em pé, eu nunca fiquei em pé, eu não sei como é que é isso. Mas Jesus disse, levanta-te. Pastor, eu nunca preguei. Jesus está dizendo, pregue. Pastor, eu nunca evangelizei. Jesus está dizendo, evangelize. Se coloque de pé, levanta-te. A segunda palavra que Jesus libera aqui no versículo 8 é, toma a tua cama. Depois de ficar em pé, toma a tua cama. Porque fisicamente, o mais forte carrega o mais fraco. Não tem como essa garrafa de água me segurar, mas eu, por ser mais forte que ela, seguro ela. Durante 38 anos, a cama foi mais forte que o paralítico.
Durante 38 anos a cama carregou o paralítico, mas chegou o momento de mudar a realidade. Agora o paralítico vai carregar a cama. Eu vou facilitar. Talvez teve uma cama que te trouxe até aqui. Talvez teve um problema que te trouxe até aqui. Talvez teve uma enfermidade que te trouxe até aqui. Mas diante da palavra de Jesus, é você que vai sair carregando a cama daqui para casa. Pastor, o senhor está dizendo então que a enfermidade me carregou, agora eu vou carregar a enfermidade? Esse negócio não adiantou muito não. Não. A enfermidade que te carregava vai virar um testemunho que você vai levar sobre as costas. Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus fez. A cama será carregada para que os outros vejam que aquele que não conseguia agora consegue, aquele que não podia agora pode, aquele que não tinha agora tem, porque Jesus liberou uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Eu me lembro do meu saudoso avô, que já dorme no Senhor, presbítero João Evangelista de Souza. Evangelista até no nome, né? Era fogo puro. Ele que foi um mentor na minha vida. E com 80 e tantos anos de idade, ele teve uma doença no coração e teve que operar o coração, às vezes entupidas. Teve que operar o coração e ele fez a cirurgia 2 dias depois, aberto de alta a baixa aqui, né? Os pontos se romperam e meu avô estava em coma no hospital e ficou muito mal. E ele passou alguns dias em coma. Ele conta que numa noite, ele em coma ainda, ele viu um homem de branco entrando no quarto. E falou para ele: João, você não vai morrer, você vai sair daqui. Mas por onde você passar, diga o que eu fiz na tua vida. Meu irmão, toda vez que meu avô recebeu uma oportunidade na igreja, toda vez que meu avô falava de Jesus, depois disso ele falava: a paz do Senhor Jesus. E os irmãos: amém, eu estou aqui, porque Jesus me curou. A paz do Senhor Jesus, amém, eu estou aqui, porque Jesus me curou. Sabe por quê? Porque a cama carregou ele durante um tempo, mas depois que Jesus inverteu a ordem, ele carregou a cama para onde ele ia. Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Alguém te conhece talvez pela sua enfermidade ou pela sua limitação, mas depois da palavra liberada de Jesus, vai te conhecer pelo milagre que você carrega, e não pela cama que te carregou. Depois disso, Jesus fala para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. A terceira ordem de Jesus para esse homem é andar. O seu estado foi de estagnação, foi de paralisação durante 38 anos, chegou a hora de andar. O seu estado foi de paralisação durante esses anos todos, chegou a hora de mudar. Agora você já não vai mais ficar parado, você vai andar. Porque toda vez que Jesus libera um milagre sobre a sua vida, não é para te paralisar, mas é para fazer o paralisado andar, é para te fazer avançar, é para te fazer correr, é para te fazer avançar diante da sua palavra. Até hoje você estava parado, a partir de hoje você vai começar a andar no nome de Jesus. Até hoje a tua família estava parada, vai começar a andar. Até hoje os teus negócios estavam parados, vão começar a andar. Até hoje a tua vida ministerial estava parada, vai começar a andar. Porque Jesus libera sobre a sua vida uma palavra: levanta, toma a tua cama e anda. Você não vai mais ficar parado a partir de hoje. O apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até ontem eu vivi uma vida paralisada, mas hoje eu decido andar. Até ontem a minha história estava parada, mas a partir de agora vai andar. Até ontem o negócio não andava, mas diante da palavra de Jesus, vai andar. Você pode crer nessa palavra? Que aquilo que estava paralisado na sua vida, Jesus vai fazer se movimentar e andar para a glória do nome dEle. O texto vai dizer, versículo 9: logo aquele homem ficou são, a palavra teve efeito, tomou a sua cama, obedeceu e partiu. Aquilo que estava parado se movimentou. Porque a palavra de Jesus, ela traz efeito prático na sua vida. Não adianta nada Jesus liberar uma palavra sobre você e você não viver aquilo que Ele estava dizendo, aquilo que Ele está falando. O versículo 10 vai dizer: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Sabe por que isso aqui acontece, irmão? Porque enquanto você está parado, ninguém critica.
Enquanto você está parado, ninguém joga pedra. Enquanto você está parado, ninguém aponta o dedo. Enquanto você está parado, ninguém fala mal. Enquanto você está parado, ninguém se preocupa em te atrapalhar, porque você está parado, mas começa a andar para tu ver. Começa a andar, daqui a pouco vem alguém falando, você não pode andar. Ei, quem é você para estar andando aqui? Pode parar, você não vai andar. Mas a Bíblia não diz que aquele homem parou diante das críticas, mas que Jesus o fez andar, e ele continuou andando. O que eu aprendo? Vão tacar pedra em você, você vai andar. Vão criticar você, você vai andar. Vão apontar o dedo, você vai andar. Vão mandar parar, mas você vai andar, porque quem te mandou andar foi Jesus Cristo de Nazaré. Ai, 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 até você começar a andar, ninguém fala nada, ninguém tinha nada com a vida do paralítico, deixa deitado aí, está dando trabalho para ninguém. Enquanto você não produz nada, ninguém se preocupa em te atacar. É o que dizem por aí, que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Começa a frutificar para tu ver. Começa a andar para você ver. Começa a fazer o negócio acontecer para você ver. Mas uma coisa eu aprendo, é que esse homem não para diante das críticas, ele não para diante das pedradas. Versículo 11. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Só quem tem poder para mudar a tua história, tem autoridade para te dar ordens. Quem está te mandando parar não tem poder para mudar a sua história, mas quem está te mandando andar, esse sim, te tirou do chão e te colocou de pé. Te tirou de uma posição de paralisação e te fez andar, porque ele está dizendo, aquele que me curou, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele tem autoridade para me fazer avançar, para me fazer andar, para me fazer movimentar. Pode falar quem quiser falar, mas eu vou continuar andando, eu vou continuar avançando, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer, porque ele mudou a minha vida, ele me fez andar, ele está mudando a sua vida, ele te faz andar. Não pare diante das críticas, porque Jesus quem te mandou andar. Vão olhar para o teu sucesso e vão dizer, para por aí, que você está grande demais. Para, você não, aqui não, você está ganhando mais do que eu. Não, você está falando, não, para. Quem te manda parar não tem poder para mudar a sua vida, mas quem te mandou andar, meu irmão, ele te tirou da posição de paralisação, ele está mandando andar, então anda no nome de Jesus. Perguntaram então para ele, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E eu acho interessante que ele não sabia dizer. Versículo 13 vai dizer, já estou caminhando para o final, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Perguntaram para ele, você está andando, mas quem é que te mandou andar? Quem te deu autorização para andar? Ele falou, rapaz, boa pergunta, não sei o nome. Eu aprendo que tem muita gente que recebe as bênçãos de Jesus, os milagres de Jesus, que recebem as portas abertas de Jesus, as respostas de Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Tem muita gente que tinha uma vida paralisada e começou a andar, e quando pergunta, quem te mandou andar? A sua resposta é, não sei, não conheço, não sei, só sei que eu fui curado, só sei que eu fui liberto. Esse homem teve uma experiência fantástica com Jesus, foi curado de uma enfermidade de 38 anos, mas não conhecia Jesus. E quantos de nós, talvez, até a gente vem para a igreja todo dia, quantos de nós talvez tivemos uma enfermidade curada, tivemos uma vida transformada, mas não conhecemos Jesus que nos curou. Quando alguém pergunta, a gente não fala, porque não sabe. Só não fala de Jesus quem não conhece Ele, porque quem conhece fala. E o texto vai dizer que depois Jesus encontrou-o no templo. Isso aqui eu achei impressionante. O homem não conhecia Jesus, apesar do milagre e apesar da cura, mas Jesus marcou um encontro com ele no templo. E quando Jesus marca um encontro com a gente, tem que mudar a realidade da vida. Você pode até ter sido curado e não conhecer Jesus. Você pode até ter sido liberto e não conhecer Jesus. Mas se nessa manhã você marcou um encontro com Jesus, meu irmão, você vai sair daqui falando para todo mundo, foi Jesus que me curou. Olha o que acontece, Jesus encontrou ele no templo, marcou o encontro, falou, olha, meus discípulos, vamos para o templo que o paralítico vai estar lá. Preciso marcar um encontro com esse rapaz.
Chegou no templo e encontrou ele. Falou, olha, vejo que estáis são, não peques mais para que não te suceda algo pior. O texto vai dizer no versículo 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Na primeira vez que os judeus perguntam para ele, quem te curou? Ele fala, não sei. Mas depois de um encontro pessoal com Jesus no templo, ele diz, foi Jesus que me curou. Essa palavra tem esse objetivo nessa manhã, de te trazer para um encontro pessoal com Jesus Cristo. Outra coisa que eu acho impressionante nesse texto é que o homem encontrou com Jesus no templo. Se estudarmos as leis do Antigo Testamento, as regras do templo, só poderiam entrar no templo homens, sexo masculino, com veste branca, e se não tivesse nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Só homens de veste branca, sem doença, entravam no templo. Os enfermos iam para a sinagoga. Você vai ver na Bíblia Jesus curando vários enfermos na sinagoga, mas no templo não tem. E Jesus encontra ele no templo depois da cura. Sabe por que esse camarada vai para o templo, irmão? Eu fico imaginando, a festa era no templo, as festas judaicas sempre aconteciam em volta do templo. Aquele homem, 38 anos, poderia ter sido barrado na porta do templo. Aqui você não entra, aqui você não pode, aqui a porta está fechada para enfermo, para gente na tua situação aqui não dá. Talvez tenha alguns lugares que você tenta entrar, que você tenta acessar, que você tenta pertencer, que a pessoa está dizendo, aqui você não pode, você aqui não tem acesso, aqui você não tem liberdade para entrar, aqui não, daqui para fora, daqui para dentro só elite. Mas diante da palavra de Jesus, aquele homem que não tinha acesso, passou a ter acesso a um lugar. Diante da palavra de Jesus sobre a sua vida, lugares que você está sendo bloqueado de entrar, o céu vai abrir a porta, e vão ter que abrir a porta para você passar. Quem te bloqueou até hoje, falou, aqui você não entra, a partir de hoje vai ter que abrir a porta, falar, passa, porque agora você é curado, passa, porque agora Jesus abriu a porta, passa, porque agora Jesus mudou a história da sua vida. Nessa manhã, Jesus te trouxe para o templo, porque Ele quer ter um encontro verdadeiro e pessoal, que vai mudar a história da sua vida. A partir de hoje você não vai sair por aí dizendo simplesmente, eu fui curado. Você vai dizer, Jesus me curou. Você não vai dizer, eu fui restaurado. Você vai dizer, Jesus me restaurou. Porque quem simplesmente foi curado, pode ter sido curado pelo Benuron, pode ter sido curado pelo médico, pode ter sido curado pelo doutor. Mas quando você diz, Jesus me curou, você está dando autoridade para Jesus diante da pessoa que você vai testemunhar. Você pode ficar de pé, por gentileza? Me ajuda, varão. Em nome de Jesus. Os acessos que estavam bloqueados para você, Jesus tem poder para desbloquear. Os lugares que você não podia entrar, Jesus tem poder para te dar uma credencial. E diante do encontro marcado de Jesus com você nessa manhã, você vai sair daqui testemunhando aquilo que Jesus fez na sua história. Será que você tem alguma coisa para glorificar o nome de Jesus? Será que você tem algum motivo para adorar o nome de Jesus? Vamos adorar? Aquilo que era impossível, Jesus fez ser possível na sua vida e na sua história. Aquilo que você não podia, Jesus fez acontecer para a glória do nome dEle. Então adora Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.
dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia! Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? O maior milagre na vida daquele homem foi se encontrar com Jesus. Se encontrar com Jesus fez toda a diferença. Enquanto ele estava aguardando pelo anjo, enquanto ele estava aguardando pelo movimento das águas, a esperança dele estava posta no lugar errado. Mas um dia Jesus chegou. O encontro com Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Talvez você está vivendo a sua vida assim, esperando na promessa de alguém, esperando na palavra de outros, esperando em anjos, em imagens, adorando outros deuses, porque alguém disse, alguém falou que há alguns anos atrás, há mais de 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 100 anos, viu a aparição de alguma coisa, viu a imagem de algum lugar, viu alguma coisa acontecer, e você está vivendo em torno dessa promessa. Aquele homem estava assim, até que ele encontrou com Jesus.
Você precisa mudar o lugar aonde você está colocando a sua fé. Se você está aqui nessa manhã e nunca teve um encontro com Jesus, se você está aqui nessa manhã acreditando em tantas coisas, deixa eu lhe dizer algo. Nós não temos em nenhum lugar, nenhum registro bíblico de que aquelas águas se moveram algum dia. As pessoas estavam ali na esperança de que as águas se moveriam e que alguma coisa poderia acontecer. Mas eu quero lhe provar algo diferente. Quer ver? Quantas pessoas aqui já tiveram um encontro com Jesus e tiveram a sua vida transformada? Deixa eu ver. Não foi algo que disseram para você, não? Quem viveu isso? Não foi eu que vivi. Deixa eu ver se você continua no mesmo grupo. Porque o encontro com Jesus faz toda a diferença. Não estamos lhe fazendo promessa de algo que não vivemos, nem contando algo que ouvimos. Estamos falando de algo que experimentamos diariamente. Andar com Jesus. Se você está aqui nessa manhã e nunca teve um encontro, nunca entregou a sua vida para Ele, quem sabe você não quer marcar esse dia para mudar a sua história definitivamente. Como o pastor Tiago aqui disse, entrar em lugares que você nunca entrou, viver experiências que você nunca viveu. Você precisa estar selado pelo Espírito Santo. Precisa estar marcado pelo milagre do encontro com Jesus Cristo. Então, rapidamente, é uma decisão que ela é direta, rápida, exclusiva, individual. E quem convence é o Espírito Santo que está aqui. Não é a minha voz, não é a palavra que o pastor Tiago pregou, não é a voz dele ou a minha, ou a canção que nos envolve, nos emociona, nos enche de fé. O que vai fazer essa diferença é você, na sua razão, dizer, eu quero. Ou você dizer, olha, pastor, eu sinto que não é hoje. Eu, antes que você levante a mão, já lamento pela sua decisão, pelo seu sentimento. Porque Jesus está aqui. E Ele não precisa mover as águas, né? Se eu move as águas, não precisa mover, Ele está aqui. Ele é o movimento. Ele é a água. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Cristo hoje, agora, faça um sinal com uma de suas mãos, eu vou orar por você. Se tiver alguém, Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa? Agora. É isso, eu quero. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Levante sua mão mais alto para eu ver. A segunda pessoa. Se tiver, é agora. É isso. Se tiver, levante sua mão. A segunda pessoa para entregar a sua vida a Cristo. Você é livre para tomar essa decisão. Não tem, pastor, estou me sentindo pressionado. Não. É uma decisão. Eu quero ou não quero. Quer edificação? Ele talvez está fazendo a mesma coisa que você. Pois eu não sei, não tem ninguém que me ajude. Eu já tive tantas experiências em tantas religiões, em tantos lugares. A pergunta não é essa. A pergunta é, você, como ele fez ali agora ali, vem cá, meu irmão, vem junto, vem cá com ele, isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns por sua decisão. Eu não perguntei quem quer, ele logo disse que é, porque já ouviu, já entendeu o que eu estou a dizer. Eu pergunto aqui para eu orar. Se tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, agora, levante a sua mão mais alto que você puder, eu vou orar por você. Se tiver, Deus abençoe, meu irmão. Pode vir aqui, vem cá também.
Deus abençoe. Parabéns por sua decisão em Cristo Jesus. Eu preciso encerrar esse culto e vou orar. Então eu vou fazer pela terceira vez a mesma pergunta. Não é o que você acha, não. É sim ou não. Jesus disse que se o reconhecermos, seremos chamados de filhos de Deus. Eu mudo. A casa de Deus é lugar de habitação dos seus filhos. Aquele moço não tinha encontro com Jesus. Quando teve, passou a ser filho. Como filho, pode entrar na casa que não entrava? Muda. Pela terceira vez, e eu encerro aqui, você que hoje quer entregar a sua vida a Cristo, é uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus, levante sua mão mais alto que você puder, eu vou orar por você. Se tiver mais alguém, decida agora, no nome de Jesus. A igreja estende as mãos para cá. Deus abençoe. Pai, é no teu nome que fazemos essa oração de concordância. Essas vidas que estão aqui no altar estão decididas, abrindo o coração para que o Senhor faça morada. Estão estabelecendo uma aliança com o Senhor. Enche eles do teu espírito, perdoa os seus pecados, e assim como aquele homem experimentou uma nova vida, nós declaramos que eles experimentarão uma nova vida em Cristo, e o teu nome será glorificado através da vida deles, por onde eles passarem. No nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Deus abençoe.